17 da nossa confissão, que estamos abordando aqui a doutrina da perseverança dos santos. Tá bom? A perseverança dos santos, ela já foi elencada aqui para nós, já foi destrinchada, né, num texto bem amplo, né? Então, para que os irmãos lembrem, né, eu vou ler só esse parágrafo e passo para o segundo, tá bom? Para resgatar aí alguns conceitos para os irmãos. Aqueles a quem Deus aceitou no amado foram eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito e receberam o dom da preciosa fé dos seus eleitos. Não podem nem total nem finalmente cair do estado da graça. Então, a primeira coisa que ele já identifica é que essa doutrina da perseverança dos santos, ela está relacionada com a aceitação no amado, justificação, o chamado eficaz, a santificação pelo Espírito e a fé dos eleitos, né? Parágrafos que já abordamos aqui, né? Então estão estreitamente relacionados com a doutrina da perseverança. E aqui existe uma afirmação. Não podem nem total nem finalmente cair do estado da graça, mas certamente perseverarão até o fim. E serão eternamente salvos, considerando que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele está aqui, amados, citando a passagem, deixa eu ver se eu pego aqui de novo, aqui de Romanos 11:29. Pois os dons e chamados de Deus, você pode trocar a palavra arrependimento por irrevogáveis, tá? Então, a confissão, ela trabalha dessa forma, citando alguns versículos dentro dos textos dos parágrafos, tá? Então, são sem arrependimento, ou seja, Deus não volta atrás com a sua palavra. E seria incoerente ele querer salvar e depois não salvar mais. Seria um Deus inconstante. Quem creria num Deus desse, né? E ele continua dizendo, pelo que ele os gera e ainda os alimenta em fé. Arrependimento, amor, alegria, esperança e todas as graças do Espírito. Gálatas 5, o fruto do Espírito. Tá? Para a imortalidade. Então estamos sendo preparados para o grande dia. Para quando o nosso Redentor vier nos resgatar. E apesar de muitas tempestades e inundações que passamos, dificuldades nesta vida, surgirem e combaterem contra eles, no caso os eleitos, nós. Contudo, estas nunca poderão tirá-los dessa fundação e rocha. Então pode bater o vento que for. Né? Mateus capítulo 7, a casa construída sobre a rocha. Vem o vento, vem a inundação e ela permanece de pé. Ela não cai. Tá? Em que pela fé eles estão firmados. E essa fé é entregue por Deus. Não obstante, por causa da incredulidade e das tentações de Satanás, a sensível visão da luz e do amor de Deus podem estar por um tempo, nublada e obscurecida para eles. Então pode ser que você veja uma pessoa que pouco se assemelhe com as características realmente de um eleito. Mas isso é temporário. É devido a essas tentações e às fraquezas que nós temos na carne. Mas logo eles serão reabilitados por Deus. Tá? Mas ele ainda é o mesmo. E eles terão a certeza de estarem guardados pelo poder de Deus para a salvação. Onde gozam de sua herança adquirida, eles estão gravados na palma de suas mãos e seus nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Tá? Então aqui está a definição do que é a perseverança dos santos e as doutrinas relacionadas a ela. Então vocês viram aí todas essas que eu já citei no início, viram o fruto do Espírito Santo gerado nos eleitos, tá? Então agora vamos para o parágrafo 2º. Aqui está, mais curtinho, né? Porque grande parte da doutrina já foi explicada no primeiro parágrafo. Então vamos ver as bases da perseverança. As bases dessa doutrina, o que sustenta essa doutrina de pé. Então veremos que ela se relaciona com outras doutrinas justamente para ela permanecer de pé. Esta perseverança dos santos depende não do seu próprio livre-arbítrio, mas da imutabilidade do decreto da eleição, que flui a partir do livre e imutável amor de Deus, o Pai, sobre a eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo.
da união com Ele. Afinal, somos aceitos no amado, como disse o primeiro parágrafo. Da promessa de Deus, da permanência do seu Espírito, ao qual Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer que é o selo da salvação, é o penhor da nossa herança em Cristo, da semente de Deus dentro deles e da natureza do pacto da graça. De todas estas coisas vem a certeza, a sua certeza e infalibilidade. Então aqui, amados, essa doutrina, ela é a que nos traz a certeza da salvação. Ela nos ajuda a compreender como esse chamado de Deus eficaz, como essa entrega da fé para nós é irrevogável. E por se tratar das doutrinas e do dom de Deus, ela nos dá uma base, uma firmeza, que como que eu vou duvidar da minha salvação? Então não se trata, se você olhar para você e para os seus méritos, com certeza você vai duvidar. Agora, se você olhar para os méritos daquele ao qual representa você neste pacto, aquele ao qual Deus enviou, os méritos de Cristo, as promessas de Deus, a vontade dele, aí a sua consciência estará se adequando a algo superior e transcendente que não muda. Aí você terá certeza. Tá? Então vamos destrinchar isso. A perseverança, diz a confissão, não depende de nós. Né? A primeira coisa que ela diz ali, ó, não depende do seu próprio livre-arbítrio. Tá? Então você percebe que a nossa confissão ela trabalha com o termo livre-arbítrio. Tá bom? Nossa perseverança e permanecer no estado de graça e em Cristo não depende do nosso livre-arbítrio. Estou falando ali de volição. Não depende da sua vontade. Pelo contrário, a sua vontade carnal ela milita contra o Espírito. Então, muitas das vezes, você não vai querer realmente buscar as coisas de Deus. Por causa justamente dessa dificuldade entre a carne e o Espírito. Não vem do nosso próprio poder e força. Se viesse, você estaria perdido. Se dependesse de você a salvação, hoje, você estaria salvo? Com certeza não. Se depender do nosso livre-arbítrio, todos cairíamos da graça. Todos. Porque uma hora você escolhe Deus. Outra hora você escolhe o pecado. Você pecou hoje? Quantas escolhas para a carne você fez hoje? Várias. Eu e você. Então, se a graça de Deus dependesse da sua atitude, do seu livre-arbítrio, aonde você estaria? Graças ao bom Pai, não está. Em vez disso, depende de algumas coisas do lado de Deus. A certeza e a infalibilidade da salvação final dos eleitos e sua perseverança não depende das coisas neles, nos eleitos, mas externas a eles. Coisas que Deus faz e Deus se estabeleceu. Nossa salvação, desde o início e até toda a eternidade, apenas devido à graça, a incrível graça do Deus triuno, né? Tá errado aqui, tá? É triuno. Não depende do livre-arbítrio. Por que a nossa confissão enfatiza isso? Amados, o contexto da elaboração da nossa confissão, até mesmo a de Westminster, foi no contexto do quê? O que estava acontecendo lá, na Inglaterra? Quando elaboraram as confissões. Volta lá nas primeiras provas. O que estava ocorrendo lá, irmãos? Reputação contra a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha esse poder influente na época. A reforma ainda era muito recente. Henrique VIII se aproveitou também dessa reforma para alguns motivos particulares de querer separar da esposa, que não concedia um filho homem. Porém, amados, as heresias que estavam surgindo também na época, o arminianismo, que vinha da Holanda, tá? Os anabatistas, estão lembrados deles? Os batistas gerais, que estavam já ali com algumas igrejas na Inglaterra. Então, os batistas particulares começaram a ser ameaçados de que eles criam na expiação geral, né, para todos. Aí foi elaborada a confissão de fé para refutar certos ensinos, tanto da católica, tanto do arminianismo, tá? Então não se esqueça desse pano de fundo.
A Igreja de Roma, com seu semi-pelagianismo, mais a doutrina do livre-arbítrio, negava a doutrina da perseverança dos santos e colocava a perseverança destes na dependência da incerta obediência do homem. Quantas igrejas protestantes ainda creem nisso? Se você está na igreja, você está salvo. Se você sai da igreja, você não está mais. Depende da sua obediência. Apesar que é característica de um eleito estar num corpo como nós estamos estudando. Mas a salvação em si, a permanência na graça, não depende de nós. Os reformadores restabeleceram esta doutrina, colocando-a no seu devido lugar. Contudo, a igreja luterana voltou a fazê-la incerta, atribuindo-lhe dependência da contínua atividade da fé por parte do homem e pressupondo que os crentes verdadeiros podem cair completamente da graça. Os luteranos creem nisso, tá? Somente nas igrejas calvinistas é que a doutrina é defendida. Armínio evitou esse termo, mas os seus seguidores não hesitaram em manter a sua posição sinergista. O que é sinergismo? Deus faz a parte dele e o homem coopera para a sua própria salvação. O homem tem poder para poder se salvar em certo sentido. Tá? Então é um sinergismo. Os arminianos, wesleyanos, seguiram esse rumo, como várias outras seitas. Tá? Por isso, amados, John Wesley sempre vai cair em alguns pontos críticos. Você lê as obras de John Wesley, né, a sua biografia, você fica admirado. George Whitefield crava veementemente que ele é um salvo. Mas as doutrinas que ele escrevia e pregava eram seitas, eram heréticas. Tá? Infelizmente não dá para defender. Se a gente quer ser bíblico, nós temos que realmente ser imparciais quanto a isso. Tá bom? As igrejas reformadas calvinistas ficam praticamente sozinhas na atitude de responder negativamente à indagação sobre se o cristão pode cair completamente do estado de graça e perder-se definitivamente. Então, as únicas igrejas que vão defender que não se perde salvação são as igrejas calvinistas. Nós. Os presbiterianos, os reformados. Tá? Somente esses. As outras inúmeras igrejas, né, da onde a gente veio, né, Maurício? Também, né, da onde o Fábio veio, pode perder a salvação? Com certeza, eles falam lá, né, com todas as letras, você pode perder a salvação sim. Nós não cremos nisso, porque nós sabemos que salvação não depende do homem. Então esse conceito vem da onde? De uma visão semi-pelagiana. Vem de um sinergismo. Vem de conceitos de Armínio, wesleyanos. Apesar que, eu vou defender Armínio, tá? Ele falou que arminianos, wesleyanos. Armínio mesmo, nas suas obras, ele cria na perseverança dos santos. Carlos Bailate, que é o principal arminiano hoje aí da atualidade, ele crê que um eleito, né, uma pessoa que crê, ela não perde a salvação. Tá? Mas os arminianos, os wesleyanos, já vão para um semi-pelagianismo. Tá? Então aí as coisas começam a ficar nebulosas. Tá bom? Conhece os cânones de Dort? Eu peguei lá, pincei, né, o erro 4. Você encontra na internet. Põe lá, cânones de Dort PDF. Aí você vai conseguir o documento sobre a reunião das igrejas na Holanda para definir se o que os remonstrantes, os discípulos de Armínio, se eles estavam refutando, querendo refutar os 5 pontos do calvinismo, né? No caso, não existiam 5 pontos, eles foram gerados a partir do cânone de Dort. Mas eles estavam refutando esses pontos que conhecemos, inclusive a perseverança dos santos. Aí a igreja falou, vamos resolver isso então. Vamos chamar diversas igrejas, diversos teólogos, e vamos sentar. Pastores da Inglaterra, e sentaram e falaram, vamos definir isso.
Vamos ver quem está certo à luz das palavras. Qual foi o resultado? Como é que ficou o arminianismo? Hã? Heresia, seita. É o que o Fábio estava falando ali fora agora há pouco. Se você olhar para a história da igreja, essas coisas já foram tudo resolvidas. Já foi resolvido. Não tem por que ficar se debatendo com os outros, né? Se matando aí. Não, já foi resolvido. Estamos tranquilos, irmãos. Erro 4. A eleição para a fé depende das seguintes condições. Nós não estamos falando sobre isso na perseverança? As condições para ser salvo? Isso, o erro é o que afirmavam os remonstrantes, tá? Discípulos de Jacob e Armínio. O homem deve fazer uso da luz da natureza do modo apropriado. Deve ser piedoso. Deve ser humilde. Deve ser manso. E qualificado para a vida eterna. Depende de quem aqui? A frase dos remonstrantes. Do homem. Pegaram? Refutação. O que a Assembleia, o que esse sínodo, que não é de uma igreja só não, tá, irmãos? Depois você pesquisa lá quantas igrejas estavam envolvidas. Eram muitas igrejas. Eram pessoas de gabarito, teólogos, tá? Que estudaram anos, a vida inteira. Aí eles refutaram. Se isso fosse verdade, a eleição dependeria do homem. Isso assemelha-se ao ensino de Pelágio. Por que ele cita o Pelágio? Porque já havia feito uma reunião entre as igrejas e condenado esse homem aqui. Agostinho queria matar esse homem aqui. Ó. Então não tem nada de novo, irmãos. Então eles revisitam o que já foi definido sobre Pelágio, falando isso assemelha-se ao ensino de Pelágio e choca-se diretamente com o ensino do apóstolo em Efésios 2, verso 3 a 9. Aí eles trabalham com a Bíblia. Eles citam a Bíblia. Entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Como que resolver, então, as heresias? Com a Bíblia. Lendo a Bíblia. Tá? O senhor quase caiu ali, dura, quando viu esse texto. De novo, né? De novo. Porque uma coisa é você ler isso aqui e outra coisa é você se submeter a isso aqui. E uma coisa que ela própria fala, e ela está correta nisso, é que nós temos que ler a Bíblia e não temos que ser o autor. Nenhum texto. Temos que ver qual que é realmente o sentido do autor ali, o que ele está passando para nós. Pode falar. Eles foram tão honestos com o ponto deles que eles passaram anos examinando isso. Não lembro se foi um ano. Eu não vou lembrar também o tempo correto. Parece que era de 1 a 3 anos, mas foi longo o período que eles analisaram, sentaram, e conversaram, e debateram e chegaram nessa conclusão. Não foi numa conversa de uma semana tomando café. É muito sério. Não foi, não. Pesquisa aí, qualquer pesquisa simples aí no Google, aí você já vai ver o tempo de reunião do Sínodo de Dort, quantas igrejas estavam reunidas, você já vai ver ali. Foram anos, igual a elaboração da confissão, irmãos. Foram anos. Não foi de um dia para o outro. Tá? Não foi no bate-papo de botequim. Não foi. Tá? E pessoas de gabarito, tá? A nossa, Benjamin Kitt, Hércules Collins, Nehemias Cox, batistas envolvidos na elaboração da nossa confissão. Então veja, não é à toa, não é... Por que as pessoas se enredam em heresias hoje em dia? Eu diria que grande parte delas se enredarem é porque não conhecem a história da igreja. Não conhecem.
Tá bom? Então eu pincei aí os cânones de Dort. Então a perseverança ela vai estar intrinsecamente relacionada com a doutrina da eleição. A eleição não significa apenas que alguns serão favorecidos por certos privilégios externos e poderão ser salvos, se cumprirem com o seu dever, mas sim que aqueles a qual pertence ao número dos eleitos serão finalmente salvos e nunca ficarão aquém da salvação perfeita. A eleição é para um fim, a saber, para a salvação. Deus nos elege para o quê? Para um fim, para a salvação. Ao levá-la a efeito, Deus reveste os crentes de influências do Espírito Santo, que os levam não somente a aceitar a Cristo, mas também a perseverar até o fim e salvar-se para a eternidade. Mas aqui que eles se perdem. Porque toda essa ação aqui depende da influência do Espírito Santo. Se ele não efetuar em nós esse querer, você não vai sair do lugar, meu filho. Então a obra ela é exclusiva de Deus. Nossa perseverança depende da imutabilidade do decreto eleitoral. Está certa a palavra de eleição. Estamos predestinados ou premeditados à vida eterna através de Jesus Cristo. Capítulo 3, verso 3 da nossa confissão. Este decreto eleitoral não pode ser alterado, e se um dos eleitos não obteria a vida eterna na eternidade, então isso significaria que ele falhou e foi de fato mutável. O que isso está querendo dizer aqui? Se realmente você é um eleito e no meio do caminho você perdeu a salvação, quem que falhou nisso então? O Espírito, a obra de Deus. Porque se a fé é dele, a Bíblia nós vimos lá, Efésios 2, utilizado até em Dort, se tudo depende dele, se falhar então, quem errou? Ele. Se depende dele. Então é por isso, amados, que a eleição ela vai trazer uma base para a nossa doutrina. A perseverança, ela também está intrinsecamente ligada ao pacto da redenção. Na aliança da redenção, Deus deu o seu povo ao seu Filho. Fomos aceitos no amado, como recompensa pela obediência e sofrimento deste, Cristo. Esta recompensa foi estabelecida na eternidade pretérita e não foi submetida à condição de alguma fidelidade incerta do homem. Deus não volta atrás em sua promessa. E, portanto, é impossível, meu querido, é impossível que aqueles que são considerados como unidos a Cristo ou aceitos no amado e como partes da sua recompensa possam se separar dele. Vamos lá, vamos elucidar. O que é o pacto da redenção, irmãos? Entre a Trindade. Quais eram, vamos lá, quais eram as cláusulas? O que estava lá no acordo entre a Trindade? Qual que era o plano? Deus Pai Planeja o quê? a redenção dos eleitos. A redenção dos eleitos. Então isso significa o quê? Já tinha uma lista de eleitos? Ele entregou uma lista para Jesus assim, ó, tá aqui, ó. Felipe está nessa lista. Porque a Bíblia fala que fomos salvos quando? Antes da fundação do mundo. A Bíblia diz isso. Isso é pacto de redenção. Então ele entregou essa lista e falou, ó, Jesus, você precisa executar isso para salvar esses que eu amei, que eu amo. E se o Pai ama, o Filho ama também. E o Espírito Santo também ama. Porque eles têm a mesma sintonia. E o Espírito Santo vai abrir. Exato. O presente. Então isso foi acertado na eternidade. Então vamos lá. Aí Deus faz esse plano e dá errado no meio do caminho. Como? Deus não volta atrás em sua promessa. Ele falou para Jesus lá na eternidade, esse aqui eu amo. Paulo está errado também, então, em Romanos 8, que nada nos separa do amor de Deus. Paulo está errado, tá? Para quem crê na perda da salvação. Olha o que uma doutrina herética, quantos versículos, quantas doutrinas derruba. Derruba das alianças, derruba da eleição, derruba tudo isso. Derruba
derruba João 10, derruba a própria obra de Cristo. Uma heresia. Então, amados, continuando. Portanto, é impossível que aqueles que são considerados como os unidos a Cristo e como partes de sua recompensa possam separar-se dele. Romanos 8, acabei de falar. E aqueles que ingressaram na aliança, entendida como uma comunhão vital, caiam e sejam eliminados dela. Essa imutabilidade flui do amor livre e imutável de Deus, o Pai pelos eleitos, a quem ele apaixonado predestinou, a quem ele amou. Este amor incrível foi colocado sobre os eleitos antes da criação do mundo e nunca cessará e nunca mudará, porque se trata de Deus. Deus não te ama com base nos seus méritos. Deus te ama com base nos méritos do seu Filho. E isso não tem como ninguém apagar. Por isso que nós cremos no pacto da redenção, da graça e na perseverança dos santos. A perseverança ela está intrinsecamente ligada à eficácia dos méritos e da intercessão de Cristo. São duas coisas diferentes, tá? O que é aí na gramática? Vamos lá. O que é o aí na gramática? Aqui. Conjunção. Tá? Então, são coisas distintas. Em sua obra expiatória, Cristo pagou o preço necessário para adquirir o perdão e a divina aceitação do pecador. A justiça de Cristo constitui a base perfeita para a justificação do pecador. E é impossível que aquele que é justificado pelo pagamento de um preço tão perfeito e eficaz fique de novo debaixo da condenação. Então, amados, por que a segurança da salvação ela é algo importante para nós? Porque se você não crê na segurança da salvação, ou na certeza de que você é salvo, você está colocando em xeque o quê? Isso aí. Isso aqui. Ter certeza da salvação é crer com toda a sua vida, com todo o seu ser, que esta obra é perfeita e eficaz e imutável. Quando você crê com a sua vida nisso, pronto, você tem certeza da sua salvação. A nossa fé, amados, parem com isso, amados, de querer trazer a fé para um campo místico e sentimental. A nossa fé, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, como vocês aprenderam hoje na constituição do ser humano, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Intelecto, volição, emoções, sim. Mas, amados, a nossa fé, Romanos capítulo 12, é uma fé racional. Você compreende. Existe uma lógica no plano redentivo de Deus. Você vê isso com seus olhos, pelas escrituras, e você crê na palavra. E se ela diz que é isso, e eu creio nisso que ela está me prometendo, eu creio no seu Filho amado que morreu por mim, como que eu vou duvidar? Eu não posso duvidar. Então, se me perguntar se tem certeza de salvação, tenho absoluta certeza pela obra e méritos de Cristo. Acabou. Acabou, irmão. Ah, mas eu nunca ouvi uma vozinha falando no meu cangote, você é filho de Deus. Talvez você nunca ouça. Porque já está falando ali, ó. Já está falando ali. Então as pessoas ficam esperando, quando eu sentir um arrepiozinho, aí eu sou filho de Deus. Vai ficar esperando, irmão. Ou pode até ter o arrepiozinho e ser uma falsa certeza. É aí que reside o problema. Tá? Nossa fé, nunca se esqueça disso, nossa fé é racional. Tá bom? Ademais, Cristo faz constante intercessão. Além da sua obra ser perfeita e eficaz, aí você vai lá em Hebreus e você vê que diariamente, o que ele está fazendo? Intercedendo pelos eleitos.
E o autor de Hebreus ainda diz, venham confiadamente ao trono de graça. Ele é o percursor que adentrou o Santo dos Santos. Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo pelos eleitos. Aí eu vou ter dúvida. Olha o que a palavra me diz. Estou expondo Hebreus para os irmãos. Cristo está lá, por que ele adquiriu uma forma humana? Por que ele pegou um corpo? Justamente para interceder por nós. Aí eu vou duvidar. Aí você pega lá os filósofos incrédulos, né? O Leandro Carnal, o Pondé. Não creem pela fé, mas se você perguntar, Cristo andou na Terra? É verdade os ensinos de Cristo? O que eles vão falar, Felipe? Eles afirmam que sim. Então até um incrédulo, até uma pessoa afirma que Cristo realmente viveu, morreu entre nós. Aí eu olho para a palavra, com a fé que Deus me deu, aí eu duvido da minha salvação. Amados, você precisa ver e crer. Você precisa confiar na sua palavra. Ademais, Cristo faz constante intercessão por aqueles que lhe são dados pelo Pai, e a sua oração intercessória por seu povo é sempre eficaz. João 11, 42, Hebreus 7, 25, coloquei aqui, ó. Portanto, pode também salvar perfeitamente. Olha aqui a palavra, salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Vivendo sempre, Cristo vive para interceder por eles. Cristo não tomou a forma humana à toa. Cristo tomou a forma humana para nos representar no pacto da graça. E essa obra já foi feita, consumada. E ele já está à destra de Deus Pai, fazendo o quê? Isso aqui, ó. Você crê? Você crê que ele está lá intercedendo por você? Você crê que ele morreu no seu lugar? Você crê que essa obra é eficaz, perfeita, imutável? Acabou. Você precisa mais do quê? De arrepiozinho? Da cambalhota? Não precisa de mais nada. Perseverança está intrinsecamente interligada à união mística com Cristo. Os que estão unidos a Cristo pela fé tornam-se participantes do seu Espírito. E assim tornam-se um corpo com Ele, pulsando neles a vida do Espírito. Compartem a vida de Cristo. E porque Cristo vive, eles vivem também. É impossível que eles sejam retirados do corpo. E assim frustrem o ideal divino. A união é permanente, visto que se origina numa causa permanente e imutável. Qual que é? O livre, eterno amor de Deus. Aí eu coloquei Romanos 11, onde diz, se alguns ramos foram cortados, aí ele está falando sobre o que? Qual que é o contexto de Romanos 11? A incredulidade do povo judeu, que rejeitou o Cristo. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa do quê? Da seiva que vem da raiz da oliveira. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz é quem sustenta você. Por isso que é impossível você ser perdido, porque você foi enxertado em Cristo Jesus. Tá bom? Romanos 11, verso 17 ao 18. Perseverança dos santos também está intrinsecamente relacionado à obra que o Espírito Santo realiza no coração. Então tem aqui a doutrina do Espírito Santo. Olha que todas essas doutrinas é a base, tá? Da perseverança dos santos. Nossa perseverança depende do seu Espírito e da semente de Deus em nós. 1 João 2,19 a 20, 3,9, Efésios 1,13 e 4,30. A semente de Deus provavelmente se refere ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos concede graça, força, fé e capacidade para fazer o que é agradável a Deus. Ele é a garantia da nossa salvação final. O fato de que temos o Espírito significa que sempre pertencemos a Deus. Ele veio para fazer a sua morada em nós e nunca deixará a sua morada. Efésios 1,13 diz, nele, quando vocês ouviram, olha só, quando vocês ouviram e creram. No quê? Então a fé, ela é racional a algo. Cremos em algo, que na palavra da verdade. O evangelho que o salvou.
Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Selo. O selo é a garantia, irmãos. O Espírito Santo é a garantia de que somos salvos. Então, crer na perda da salvação é invalidar isso. Não existe selo, então. Você perde o selo. Aí tem que ficar trocando o selo toda hora. Imagina, né? Vai lá entregar. É que hoje não precisa mais, mas antes tinha as cartinhas, né? Você colar o selo lá, com base no estado, né? O destinatário correto. Aí toda hora você fica trocando, tirando, aí rasgar a carta toda, né? Imagina. Pastor, Pode falar. acho que o grande problema que surge no nosso meio é que a gente vem com um pensamento já humanista. Ou seja, que depende de nós a salvação. Embora a gente não perceba, mas quando a gente olha para as nossas obras, a gente fala, nossa, acho que eu não sou salvo. E aí, logicamente, está a gente colocando a nossa salvação por meio de obras. Exato. Quando, na verdade, é Cristo. As obras vão ser consequência dessa salvação. Então, a gente não percebe, mas a gente tem esse pensamento humanista e antropocêntrico. E tudo está dependendo de nós ainda. Autopiedade. Autopiedade. Então, a gente tem que lutar constantemente por meio da palavra a desconstruir esse pensamento. Exato. Que está reverberando a nossa sociedade. E se você perceber, as tentações de Satanás é justamente para duvidar com base no que você faz. Olha aí. Olha o que você está fazendo. Você vai para a igreja, ouve lá, mas olha quem você é. Não é assim? As acusações? Mas você tem que virar para Satanás e falar, mas não depende de mim, meu amigo. Não depende de mim. Eu sou falho. Sou fraco. Sou pobre e necessitado, como diz Davi, né? E aí muda. E a salvação é justamente para esses. Né? Para os doentes, para os perdidos. Claro que isso não é embasamento para você viver uma vida de pecado. Claro, né? Não preciso nem falar isso, né? Então, é justamente o que ele está falando. Nós temos esse conceito arraigado em nós. De que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Né? E se você ficar pensando nisso, você vai viver uma vida frustrada. É isso que você falou, assim, a pessoa ela não depende dela, mas também não depende dela ficar também fazendo, depende do Espírito Santo, mas também eu tenho que tomar cuidado para não fazer certas coisas. Né? O Espírito Santo ele vai gerar em você essa vida de busca. Entende? Então uma coisa está relacionada à outra. A pessoa que não tem compromisso com a palavra e vive deliberadamente no pecado, na verdade ela não conhece a Deus. Entende? Mas no caso do eleito, quem tem o Espírito Santo, também não significa que ele não vai errar. Todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós falhamos. Aí se eu olhar para essas falhas, mesmo crendo em Cristo, eu vou duvidar da minha salvação. Mas se eu olhar para mim, é isso que o irmão está falando. Entende? Nós temos que olhar para Jesus Cristo. A gente vai assim porque a gente aprendeu dessa forma, né? Você vê que as outras igrejas pregam isso. Depende de você. Depende de você a salvação. Porque se você fizer isso, você não vai ser salvo. É isso aí. Então a gente já veio de um lugar que eles ensinam E outra coisa, totalmente diferente. outra coisa, isso é tão uma estratégia para colocar medo nas pessoas e você conseguir controlar elas. Você vai pro inferno, hein? Você tem que dar dízimo, senão você vai pro inferno, hein? Aí começa a persuasão, aí começa a trabalhar, aí perturba a mente das pessoas. A pessoa fica, porque ela vai olhar, sempre o ser humano vai olhar para si, ele vai ver, vai ter esse senso de insuficiência. Nós somos pecadores, irmãos. Aí você soma essa insuficiência com a ameaça de que você vai perder a salvação. Como é que fica a cabeça da pessoa? Eu já ouvi até, assim, pastores pregando no altar falando que se você não pegar um envelope de oferta que estão fazendo na campanha, você pode ir para o inferno. Pronto. Palavras muito Esse pensamento ele está em tudo, no trabalho. Você vê esses coaches, o que eles fazem? Depende de você. Para mudar a sua vida, depende de você. Então, isso é a sociedade. Ela sempre está impermeável até mesmo na igreja. Você precisa fazer diferente. Você Né? precisa fazer Você, tudo você. E a salvação é uma coisa ilógica. Não depende de nós. Não depende de nada. É tudo Cristo. Tudo Cristo. E vocês podem ver todas as religiões, exceto o cristianismo, todas, sem exceção, elas baseiam-se no que o homem faz. Né? Catolicismo, aquele budismo, espiritismo, tudo que o homem faz. Para eles é ilógico o homem ser salvo pelos atos de outra pessoa. Pessoal, não tem sentido isso. Eles pensam. Não creio. Exatamente. Eles pensam que
Como que eu vou ser salvo pelos atos de outra pessoa? E é justamente essa a fé cristã. E Cristo é o único caminho, né? Ah, Ele ainda fala, eu sou o único é caminho. o único caminho. Único. Então não tem outro, pode falar. Estou tentando estudar acerca dos pactos, né? E entender a Bíblia com o plano de fundo dos pactos que Deus fez com o homem resolve todos esses problemas aí. Resolve tudo. Porque o Evangelho é baseado no representante de Cristo. Tanto no pecado, que é Adão, e principalmente em Cristo, para a salvação. Né? Então, o que o Fábio está falando é muito importante, tanto que está aí relacionado. Eu falei da redenção, estou falando da graça. Isso resolve todos esses problemas. A teologia bíblica pactual. Tá? Então, exposição de Hebreus vai ajudar bastante. Frequente os cultos de quarta. Tá bom? Nossa perseverança depende do juramento de Deus. Aí eu cito Hebreus 6 aqui. Depois você consulta. Deus prometeu nos salvar e não quebrará a sua promessa. Ele não vai voltar de sua palavra e, portanto, este é um fundamento certo de fé e perseverança para nós. Nossa perseverança depende da natureza do pacto da graça. Aí esse Jeremias, que eu vou falar mais para frente, que é totalmente graciosa, concedendo o que ele exige. No pacto da graça, prometido em Jeremias, em Ezequiel também, que nos daria um outro coração capaz de obedecê-lo, ele fornece o que precisamos. Ele fornece o que ele próprio exige. Então, a diferença do pacto de obras para o pacto da graça, que foi planejado lá na redenção, é justamente trazer tudo o que os eleitos precisam para ser salvos. Não é graça, vem dele. Segundo a Escritura, já nesta vida o crente está de posse da salvação e da vida eterna. João 3,36, né? Aquele que crê será salvo ou já é salvo? Já é salvo. Tá? E olha a promessa em Jeremias, que interessante, sobre o pacto. Farei com eles uma aliança. Olha aqui a palavra. Permanente. Tá? Jamais deixarei de fazer o bem a eles. Olha só. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que me temam de coração. Para que jamais, olha a gramática, aplica aqui, o que significa esse jamais, né? Se desviarem de mim. Tá aí, pronto. Acabou. Pô. Tá? Como é que eu vou perder a salvação? Então Deus é um mentiroso. Estão entendendo? Perseverança, então, ela vai trazer a segurança da salvação. É evidente na Escritura que os crentes podem, nesta existência, alcançar a segurança da salvação. Né? Eu trouxe diversos textos aqui. Isso estaria fora de questão se fosse possível aos crentes cair da graça a qualquer momento. Então, amados, conforme esses textos aqui, eu coloquei Hebreus 10, fica mais claro. Se a Bíblia fala que é possível alcançar essa certeza absoluta da salvação, então uma coisa não bate com a outra. Se eu posso perder a salvação, eu não posso ter certeza. Então a Bíblia não prometeria essa doutrina, não falaria sobre essa doutrina. Veja só, Hebreus 10. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. E olha aqui. E com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. Pergunta, é possível então obter uma plena consciência de fé? Uma convicção, uma plena convicção de fé? É possível sim. Na verdade, é até uma exortação para nós, para termos essa conduta. Tá? A negação desta doutrina torna a salvação dependente do homem. E isso já ficou claro lá no Sínodo de Dort, depois os irmãos dão uma lida nessa questão. E para encerrar, tá? Eu vou encerrar hoje a questão, aqui é curtinho. Vai falar sobre a renovação e arrependimento e fé na perseverança, sobre aqueles que passam sobre as tempestades, os dias maus. Olha o que diz o texto. E embora eles possam, através das tentações de Satanás e do mundo, da prevalência da corrupção remanescente neles e da negligência dos meios de sua preservação, cair em pecados graves. Davi adulterou e assassinou, mesmo sendo eleito.
e por algum tempo continuar neles. Quando eles assim incorrem no desagrado de Deus e entristecem o seu Espírito Santo, vindo a ter suas graças e consolos enfraquecidos, tá? Têm os seus corações endurecidos e suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Ainda assim, eles renovarão seu arrependimento e serão preservados pela fé em Jesus Cristo até o fim. Mesmo assim, tá? Então ele está falando aqui da recondução de Deus para com seus eleitos quando eles caem em pecado. Qual que é a tratativa de Deus quando esses erros acontecem? Então, amados, a dificuldade da perseverança. A afirmação central desse parágrafo instrutivo pode ser expressa assim: os cristãos verdadeiros podem cair e caem em pecados graves. E podem continuar neles por algum tempo, viu? O conteúdo desse parágrafo está organizado em torno dessa afirmação central. Então veja, as várias causas do desvio falado nesse parágrafo. E aí você abre os olhos, viu? Fala os olhos mesmo para você entender. A confissão registra 3 causas do pecado, as quais estamos familiarizados: o mundo, a carne e o diabo. Não podemos escapar dessas 3 fontes de tentação. Porém, os cristãos podem ser guardados de cometer pecados graves. Assim, a confissão menciona uma 4ª razão. Olha só: a negligência dos meios para a sua preservação. Cite aí. Quais são os meios? Comunhão, a igreja. Está tudo aí fornecido. Aí você começa a negligenciar isso, o que vai acontecer? Você acha que vai acontecer nada? Sabendo disso, o mundo, a carne e o diabo estão ali. Constantemente. Aí você negligencia os meios que Deus te deu para você permanecer de pé. O que vai acontecer? Não precisa nem muito longe, né? É só pensar um pouco. Segundo a Bíblia, algum desses meios são a oração, aí está lá os textos, a palavra, a comunhão com os crentes, a diligência em praticar nossos deveres, as boas obras. Tá? Diligência. Negligenciar tais meios é uma profecia de queda em pecado grave. A sua vida atual é uma profecia como essa? Os frutos trágicos do desvio incorreram no desagrado de Deus e entristeceram o seu espírito. Tá? Você vê algumas passagens. Vem a ter as suas graças e consolos enfraquecidos. No caso, Salmo 51, onde Davi, depois de pecar com Betseba, ele fala: Deus, não tire de mim a alegria da sua salvação. Ele diz que tem dor nos ossos quando ele comete esse pecado. Então, existiu uma consequência grave. Inclusive, seu filho morreu. Tá? O seu pecado, Deus é tão sério quanto ao pecado, que as pessoas ao seu redor podem sofrer consequências sobre o seu pecado. Você sabia disso? Quando nós citamos aqui sexta-feira, quando Davi faz o censo, quantas pessoas morreram? Corá, quando se levantou contra Moisés, morreu ele, toda aquela rebelião, não foi só os rebeldes, foi para a vala os filhos e as mulheres também. A terra engoliu todos. Então, amados, existem consequências. Quais mais? Terceiro, tem os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas. Aí fica com aquele senso de culpa. Vai ficar mesmo. Vai andar moribundo, vai ficar triste, fraco. Por quê? Porque está pecando. Prejudicam e escandalizam os outros. O nome da igreja lá também vai para a vala. O nome dos irmãozinhos que estão querendo viver uma vida séria vai para a vala. Escandaliza. Prejudica. Quinto, atrai sobre si juízos temporais. Aí vem enfermidade. 1 Coríntios capítulo 11. Por isso muitos estão enfermos. Muitos dormem, morreram. Tá? Por quê? Porque tomam a ceia indignamente. Não discernindo o corpo. Então os juízos temporais, eles são bíblicos. Só que eles são consequências do quê? Do pecado. Uma punição de Deus. Deus corrige os seus eleitos? Hebreus capítulo 12. Sim. Irmãos, não há garantia de que algum de nós não caia em tais pecados, a não ser
por vigilância constante. Aquele que está de pé? Como? O que é vigiar, então? Está ali, os meios. Isso é vigiar. Tá? Vocês podem ser cristãos, mas isso não exclui a possibilidade de prejudicarem os seus filhos, ofenderem outras pessoas, trazerem juízo sobre si mesmos e sobre suas famílias, e ou terem sua segurança grandemente enfraquecida. Se minha esposa começa a pecar deliberadamente, você acha que ela vai interferir no meu ministério? Com certeza. Tá? Pergunta para as mulheres que têm os maridos incrédulos se o pecado dos maridos não afeta a vida delas. Pergunta depois. E às vezes vem até juízo sobre a própria família. Pergunta para elas. Então, queridos cristãos, será prudente da parte de vocês continuarem sendo indolentes, preguiçosos, descuidados e negligentes com relação aos nossos deveres conhecidos? É prudente isso? A placa está lá, 80 por hora, e você está a 200. É prudente? A resolução positiva do desvio. Os verdadeiros cristãos renovam seu arrependimento e fé em Cristo. Assim como os eleitos não morrerão antes de serem convertidos, assim também os regenerados não morrerão antes de se arrependerem. Esse é um argumento vital contra o sussurro de Satanás. Se pecar, você ainda pode se arrepender. Aí fica lá, brincando com o pecado. Tá? Veja que interessante esse slide. Sim, você se arrependerá, mas arrepender-se verdadeiramente consiste em quê? Em vomitar o pecado. Romper com o pecado. Isso é a característica do arrependimento. Como é que você fala? Ah, ele se arrependeu no último instante. Difícil, né, crer nessas coisas, né? O cara se suicidou, pulou lá do prédio, aí vem um pastor e fala, ah, mas ele pode ter se arrependido na queda. Difícil, né? Difícil, né, Gessé? Complicado, né? Falar que suicídio... O Granconato falou que Cristo perdoa até mesmo o suicídio. Mas como é que fica a questão do arrependimento? Como é que fica a questão da perseverança dos santos? Como é que fica? Não é que a obra de Cristo não é suficiente para perdoar isso. Não é isso que eu estou em jogo. Mas é que existe um trabalhar de Deus no coração do homem. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, amados, a moderna fé fácil é o que motiva isso. Veja só, para um cristão verdadeiro sempre haverá mais miséria do que prazer no pecado. Mais miséria no sentido, um senso de querer vomitar o pecado. A moderna fé fácil se opõe à doutrina da perseverança dos santos e ensina no seu lugar a doutrina que se tornou popularmente conhecida como segurança eterna. Enquanto, de certa forma, a confissão ensina a segurança eterna, contudo, ela não ensina a visão popular de que a segurança eterna significa que os homens serão salvos independentemente da forma como vivem e ainda que não se arrependam dos pecados gravíssimos que caem. Aí, isso já não é perseverança, isso já é heresia. Tá? Não se preocupa não. Você tem a segurança eterna, pode viver do jeito que você quiser. Deus vai te salvar. Mesmo que você não se arrependa. É como se quando você crê em Cristo, entre aspas, né? Você ganha o selo do carimbo do passaporte para o céu. Exato. Independente de como você vive. Você já está com... Arrependimento vai para a vala, vida piedosa vai para a Por isso vala. que eles falam, é fácil, é só crer. É só crer, a fé é fácil. É, E passa uma segurança o quê? falso. Falsa. Falsa. Tá? Então, irmão, vocês têm que prestar atenção, porque isso aqui, ó, pode salvar sua família, o conhecimento dessas doutrinas, tá? Lucas 22, 32, aí eu trouxe os textos para os irmãos, depois vocês podem ver, tá? E acabou.